começando mais um episódio do Roda de Guitarra. Hoje nosso convidado é Eduardo Belloni. Bom, o Edu é um músico, assim, ele tem muita peculiaridade, né? Acompanhei um tanto aí da sua trajetória e você teve uma passagem pelo violão clássico. Começou com o violão clássico, Edu? Não, eu comecei tocando guitarra mesmo, assim. Na verdade eu comecei tocando guitarra e aí depois acho que pelos 16, 17 eu comecei a estudar violão clássico. Entendi. Aí no meio do caminho, pintou de eu começar a tocar jazz, mas assim, minha formação é hiper bagunçada, assim. Eu sempre gostei muito de rock and roll, de violão erudito, de jazz, de blues. Então E assim, isso uma coisa que acabou trazendo assim para você um perfil que tem bastante versatilidade, né? Porque você acaba atacando em várias áreas, né? Isso. Sei dos seus trabalhos como sideman, guitarrista de banda, toca blues também, né? Tem essa coisa da pegada do rock and roll. Transita muito bem com essa coisa da guitarra mais tradicional para a guitarra mais moderna, né? E eu estava reparando o seguinte, estava te ouvindo, né? Pensando na questão da composição, né? Bom, você está lançando esse trabalho aqui, Back to Beginning. E esse disco aqui, inclusive, é um disco que recebeu um prêmio, né? Isso. Recebeu um prêmio por uma academia de Los Angeles de melhor disco. É um concurso, na verdade, que eles fazem mês a mês. E aí esse disco foi premiado por melhor disco e melhor música. Que a melhor música foi o Dance of Schools. Interessante. E eu reparei uma coisa assim, né? Tem uma tendência, acho que dessa guitarra, a guitarra jazz hoje mais contemporânea, né? Que a gente discute muito essa coisa desse som Nova York, que não tem tanto o elemento blues, né? Ficou uma coisa um pouco mais modal, contraponto e tal. E eu percebi que tem bastante disso, né? Na sua música. E você está antenado, né? Com essa tendência, né? Isso é uma coisa que para você foi natural, foi pensada? Como que foi acontecendo isso? Então, na verdade, quando eu começava a compor, a estrutura da música sempre parecia ser um pouco modal, assim, porque a gente fica sempre tentando achar o próprio som, assim, então, que pra mim essas coisas vêm muito de rock, de ouvir rock mesmo, assim, de ouvir. E eu gostava muito de violão, de quando eu tocava as coisas de violão erudito, então eu não gostava de compor naquele padrão, o tema e a harmonia separada, então pra mim era tudo um bolo só, né? Então aí esse desenho harmônico pra mim, assim, que às vezes no jazz mais tradicional tem de ser 2/5 e ir pra cá e pra lá. Aí na harmonia erudita parece que o movimento ainda assim é o mesmo, mas parece que ele demora um tempo maior para acontecer, né? Tem esse espectro maior para você sair do A e na hora que você pisar no outro acorde, tem realmente uma sensação de que, ufa, aquilo se resolveu, assim, sabe? Que no jazz tudo é muito... algumas sim, algumas não, mas conforme foi para a época do Chick Corea, a harmonia, os standards não tinham mais uma folha, tinham duas, né? Entendi. Então é meio reflexo de tanto ouvir, assim, né? Legal. E a tua mão direita você faz uma coisa híbrida entre a técnica do violão e a palhetada? Eu basicamente eu uso, assim, eu não tenho uma técnica híbrida estudei guitarra com técnica híbrida, assim, mas... deixa eu desligar esse pedal. Mas de tanto... Porque como eu gosto de outros estilos, às vezes da gente tocar esses... dessa onda de country, aí acaba... algumas pessoas tocam só com a mão, outras com a palheta, aí eu comecei a tentar tocar isso com a palheta também. Mas assim, eu sempre estudei os temas de violão erudito com a guitarra, com a palheta, mas eu basicamente uso o dedo quando eu não consigo fazer com a palheta, então eu não tenho uma técnica específica. Às vezes quando eu faço isso... Então às vezes eu uso isso, às vezes...
com o contracanto, que é mais parecido com o erudito, assim, né? Então, para mim, toda vez que eu ia movimentar o acorde, eu tentava harmonicamente, para mim, era mais interessante quando... É meio estranho dizer isso, mas eu achava muito interessante quando eu escutava música erudita, assim, como que o movimento harmônico era mais... Parecia que era mais pensado, só que ao mesmo tempo que ele era mais pensado, ele era mais preso, né? Então, assim, é mais difícil de executar e mais fácil de manipular depois que você entendeu. Entendi. As direções mudam, né? As coisas do vertical e horizontal é uma característica do erudito, né? A condução de vozes, né? Uma vez estava conversando com o Toninho Horta e a gente tem essa coisa da harmonia do Toninho Horta, né? Todo mundo fica, meu, como é que esse cara faz isso e tal? E ele falou de um jeito super legal e simples. Ele falou, eu penso por vozes. Para mim, cada nota do acorde é uma voz que vai encontrar uma outra. Uma sobe, outra desce. E aí a resultante, né, seria o acorde que fica na vertical, né? Às vezes mais discreto, às vezes mais na cara, né? Porque é um jeito mais melódico de se pensar no acorde, né? Não é um jeito tão... por voz. E é legal, porque para guitarra solo, né? Guitarra solo ou mesmo trio, né? Com menos instrumentação, é um caminho super interessante, que vai preenchendo muito, né? Eu sempre tento entender o acorde. Na verdade, eu tento entender o espectro inteiro, né? Para ver o que eu consigo manipular, né? Porque muitas vezes a gente faz o acorde assim, e aí quando a gente muda para o próximo acorde, quando a gente começa a tocar, a gente sabe, faz esse acorde, algumas vezes você está ouvindo assim, mas muitas vezes você não está ouvindo nada, né? Então uma vez é a outra vez é a outra vez é aí você não tem muito sentido, assim. Então aí eu sempre fico tentando, a primeira coisa que eu faço, que para mim é importante, assim, é conseguir reconhecer, conseguir dar oportunidade para todo acorde ter o mesmo som. Não só do ponto de vista do jeito que o acorde está disposto, mas da nota que está na ponta. Então, por exemplo, se eu estou tocando a terça, aí, por exemplo, se eu acho a terça, eu faço a mesma coisa com a nona, né? Muda totalmente o colorido, né? E aí o último que eu faço depois de fazer todo esse é tentar ver o quanto eu consigo mexer, o mínimo que eu consigo mexer, né? Então, assim, por exemplo, eu tô... Perdão. Você está mantendo essa nota. Então assim, beleza, aqui ela é terça, aqui ela é sétima, aqui é 11, aqui é tônica, aqui vai ser a quinta, aqui bemol 9 e aqui 5 mais. Então, às vezes eu faço isso com a nota da ponta, mas às vezes eu faço isso com a nota do baixo. Então às vezes eu faço... Aí aqui, como é a quarta, não dá mais, aí eu tenho duas opções, ou eu desço pra terça e finalizo mais gentil, né? Ou eu posso subir pra quarta aumentada, né? Aí eu fico pensando nisso, assim, como que eu consigo enxergar isso, assim. Legal. E nesse seu trabalho didático, você acabou desenvolvendo um trabalho de transcrições, né, pro site My Music Masterclass. Isso. Fala um pouquinho como que foi que surgiu esse trabalho, qual foi o caminho aí? Então, eu tive aula com o Mike Moreno e com o Jonathan Kreisberg por Skype, né? E com o Jonathan Kreisberg eu só tive 2 aulas ainda. Queria ter feito mais, mas o dólar subiu, então tem que esperar um pouquinho. Aí, quando ele estava me dando aula, ele tinha me passado um exercício que ele estava desenvolvendo para dar essa aula no My Music Masterclass. E aí, no final de uma aula, ele falou assim, olha, putz, eu preciso sair porque eu ainda tenho que escrever esses exercícios que eu te passei para o site. Aí eu falei assim, se você quiser eu posso escrever para você, né? Mas eu dei uma de gatão, assim, na caruda. Aí ele falou assim, que legal, então eu vou ver, de repente o cara te paga uma grana. Eu falei, cara, você não precisa pagar nada. Para mim, eu faço isso porque eu tô afim de fazer. Aí ele era uma aula de polirritmia.
para ajudar. E aí ele fez ele me mandou, e aí eu fiquei em contato com ele, aí eu falei assim, tudo bem, quanto tempo eu tenho para escrever? Ele falou, 1 semana. Eu falei, putz. Aí eu falei, tudo bem, eu falei assim, vou tentar, se eu não conseguir, você me desculpa e estamos aí, né? Ele falou, não, imagina, não sei o que, mas você já está fazendo exercício, provavelmente você vai conseguir tocar. Aí eu escrevi essa aula para ele e mandei. E o Adam, que é o dono do site, ele gostou. Aí ele começou a me pedir para eu transcrever. Aí eu transcrevi aula do Ben Monder, do Mike Moreno, do Alden Rogers, do Peter Bernstein. Da nata guitarrística contemporânea. Aqueles caras que a gente falou aqui no início do programa, né? Do Bergonzi, do Jerry Bergonzi, um grande saxofonista. Então, assim, além de ter tido aula com os caras, esse material é super valioso, assim, né? E esse concurso aí, o Six Strings, do Lee Ritenour, você teve uma colocação, como que foi? Então, eu tinha visto que tinha esse concurso do Lee Ritenour e acabei aplicando, era só mandar um vídeo, aí eu mandei um vídeo de eu tocando no lançamento do disco, e outro de um arranjo que eu tinha feito de 3 anos atrás, assim, mas eu aquela coisa que às vezes músico é assim, uns não, uns muito, outros poucos, assim, né? Tipo de falar assim, eu não vou ganhar mesmo, então vou mandar. Eu pelo menos sou um pouco assim. Então, aí eu mandei o vídeo e aí eu fui quarto colocado do concurso, assim, e um concurso super legal. Os jurados John Scofield, John Patitucci, Nir Felder, o próprio Lee Ritenour. É legal porque pelo menos motiva a gente a continuar fazendo, né? Porque acho que o problema, o bom da internet, no meu ponto de vista hoje, é isso, assim, você toca, óbvio que a internet tem dos dois lados, mas às vezes quando cai na mão certa, a pessoa te dá um carimbinho de que, legal, continua que tá legal, assim, né, aí a gente continua fazendo, assim, né, não porque a gente precisa fazer para alguém, né, mas quando uma pessoa que você admira muito, assim, te dá um feedback, você fala, poxa, que bacana, né, então, é um privilégio da internet de hoje, né? E acho que é aquela velha história, né? A gente, como músico, muita gente gosta do nosso trabalho, né? Dos diversos trabalhos, mas é muito especial quando aquela pessoa que entende, sabe aquela história, não? O teu elogio, esse sim, né? Esse sim, exatamente. Justamente, e não é uma coisa por média, por nada, né? É um reconhecimento. Mas que legal, cara. Bom, eu te agradeço demais pela participação. Poxa, obrigado. E sou seu fã, admirador, Poxa, porque assim, a sua trajetória, acho que ela foi numa velocidade diferente. E mérito teu, porque você é um cara muito estudioso. Apesar de você ficar negando, eu não gosto disso, não sei aquilo, mas você sempre foi aquele cara com uma voracidade de estudo, assim, e tinha uma certeza que ia dar certo. Poxa, que bom. Eu te agradeço muito pelos ensinamentos e, poxa, muito obrigado por participar, e é sempre bom poder retribuir, para mim é retribuir o mínimo do que a música faz pela gente, né? Porque a gente não faz nada pra gente, né? A gente faz tudo pela música, né? Então, com certeza, quando a gente se encontra e pode ter esse papo, é maravilhoso. Obrigado mesmo.